Professor, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui convosco. Quando o professor José Eduardo Franco me convidou, disse logo que sim, não é? Porque não... É precisamente a este nível que eu gosto de falar de desporto. Eu tenho falado de desporto com muita gente em várias partes do mundo, não é? E é sempre a mesma conversa, sabe? É sempre a mesma coisa. E então eu julgo que é convosco que eu falo de maneira diferente, mas talvez de maneira mais próxima daquilo que eu gosto. Portanto, para mim foi uma honra. Além de que considero o professor José Eduardo Franco um dos meus mestres. O professor José Eduardo Franco é de facto uma honra estar aqui nesta casa, porque é hoje um dos grandes nomes da cultura portuguesa. Está aqui ao meu lado direito. E portanto, estar ao lado dele, poder até trabalhar com ele e poder trabalhar convosco, que estáis também na mesma linha, não é na mesma linha no sentido lanígero do termo, não é? Mas precisamente com os mesmos ideais, não é? Imediatamente me trouxe aqui junto de vós, e muito obrigado ao professor Eduardo Franco, em primeiro lugar, e a todos vós. Depois, na conversa, vocês vão me ensinar muito, muita coisa onde eu ainda não tinha chegado, tenho a certeza absoluta. Vocês ficam com este livrinho meu. Este livrinho foi um curso público que eu dei aqui, depois fui dar a Brasília, à Universidade de Brasília, e o livro tem o defeito dos tipos do futebol. Eu sou o melhor do mundo. O futebol é tudo uma grande defesa, tipo extraordinário, sensacional. É tudo assim, não há meios termos. E as pessoas que fizeram o livro também é a mesma coisa. Portanto, não interessa. De qualquer maneira, o livrinho é vosso. E pronto. Bom, então, o que é que a minha investigação, a que é que levou? A que é que levou, não é? Portanto, eu entrei em 1968, eu sou velhinho, não é? Vou fazer 82 dentro em breve, não é? Já em abril. De maneira que, quando em 68 entrei no INEF para dar aulas na Escola de Educação Física de Lisboa e ser o bibliotecário, naquele tempo ainda não havia cursos de bibliotecário. O facto de um tipo ter uma licenciatura em letras dava para isso, à vontadinha. Não? Depois também ainda não havia computador, internet, informação mais séria. Tipo, escrevia em fichazinhas os livros e tal, era quase tudo feito à mão e tal. E, portanto, quando entrei, comecei a reparar que o curso era fraco. Eu tinha vindo daqui, desta casa, desta mesma Faculdade de Letras, agora está mais extensa, está mais gorda, engordou, mas, de qualquer maneira, e tinha tido aqui, embora o Zé Medeiros Ferreira, coitadito, já morreu, era muito meu amigo, tivesse má impressão de alguns deles, de alguns professores. De qualquer maneira, embora sendo um pouco antiquados, era gente que obrigava a ler, sabe, a estudar. Tive como professores, eu tive o Delfim Santos, professor de História da Filosofia Moderna. Era um senhor, pá, de qualquer maneira, o Delfim Santos era um senhor. Tive o Padre Manel Antunes na Cultura Clássica, era um senhor. Tive o Tiago Oliveira na Lógica. Eu tive uma série de professores aí que merecem respeito, não é? E tive o professor Vitorino Mésio, um brincalhão, mas de qualquer maneira era uma pessoa de uma cultura invulgar. O professor Vitorino Mésio era uma pessoa mesmo multifacetada, sabe? Era uma pessoa invulgar. Claro que as aulas eram assim também, e
quando um dia, agora a propósito de Medeiros Ferreira, epá, tu não gostavas do Vitorino Mestre? Epá, mas ele chegou-nos a dar alguma aula? Perguntava-me ele. É porque, na realidade, ele falava de qualquer coisa. Pá. Mas como eu admirei muito o professor Vitorino Mésio, se calhar era o tipo, era peripatético, não é? No sentido aristotélico, não é? A malta era assim, pá, falava de qualquer coisa, a gente já nem sabia o que era as aulas, nem nada. Era assim, era o que vinha. Depois, era um homem que ia muito ao Brasil, conhecia... Olha, então é para si, pronto. Ia muito ao Brasil e tinha grande conhecimento dos escritores brasileiros e, portanto, vinha do Brasil quando falava mais do Drummond de Andrade, que a gente já nem sabia onde estava. Era assim um professor um bocado especial, mas de uma erudição espantosa. De uma erudição. Portanto, eu tive aqui homens que hoje, ao relembrá-los, me merecem respeito. Ora, o desporto estava no seu início e do ponto de vista epistemológico, nem sabia onde estava, não é? Nem sabia onde estava. E muitos continuam a não saber onde estão. Quando comecei a dar aulas no INEF e no ISEF, comecei a pensar qual é o paradigma científico da escola. Foi a grande interrogação. Mas eu estou numa escola. Qual é o paradigma científico disto? Não é? Onde é que se fundamenta, não é? O ensino, a investigação, etc. Ninguém tinha pensado nisso. Julgo que em língua portuguesa fui eu que levantei esta interrogação. Mas isto o que é? O desporto, educação física, o que é isto? E então comecei a estudar, primeiro comecei a estudar a história da educação física e do desporto. Li a República do Platão, li o Protágoras, li umas coisas, não aparece lá educação física nenhuma. Naquele tempo era a ginástica e a música. Educação física não aparece. A expressão educação física só aparece no século XVIII. Eu gosto muito daquela época do iluminismo, sabe? Aqueles, embora não sejam tipos, enfim, o Kant também podemos dizer que é do século XVIII e é um homem da crítica, é crítica de juízo, crítica de nada. Mas aqueles deviam de ser homens superiores. Aquele Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, toda aquela gente, é gente superior. E eu... e então, nessa altura, também aparece um médico, Lamétrie, que escreve um livro intitulado O Homem-Máquina. Não é? Portanto, toda aquela gente tinha uma concepção de ser humano em que se via a sombra tutelar de Descartes. Não é? Aquilo que o professor Damasio fala, o erro de Descartes, para nós da filosofia já é muito conhecido há muitos anos. A gente não sabia era provar neurologicamente o erro de Descartes, isso é lá com ele. Mas que a gente já, desde o... Portanto, Maurice Merleau-Ponty faz a tese de doutoramento, se não estou enganado, em 45. A tese de doutoramento dele é a estrutura do comportamento e já tocava na motoricidade. Portanto, isto é uma área não de físicos, mas é interessante o seguinte, é que não é só a educação física, há a medicina também. A medicina também é predominantemente fisiológica. Portanto, o Descartes toma conta, eu creio que um dia li no Eduardo Lourenço, que o cartesianismo domina a cultura europeia até meados do século XX. Creio que li no Eduardo Lourenço num sítio qualquer. Já não sei onde. Mas, portanto, o Descartes dominava tudo aquilo. Uma certa separação. Depois vinha a Igreja, que de certo modo também havia um certo dualismo. A gente, quem lê, eu depois fiz um estudo a sério.
Eu até li O Caminho do José Maria Escrivá, onde o tipo fala do corpo como o Belzebu, pá. Exatamente. Lembra-se? Mas são as outras linhas. Pois, está bem, mas o tipo lá era um tipo muito religioso e tal. E, ai, como é que é? Uma frase que ele tem. Se o corpo é o meu grande inimigo, porque é o grande inimigo também aquela mania dos padres que não têm aquela coisa, o sexo resolvido, e então o corpo é o grande inimigo. As cartas aos novos do Serjeira, eu li essa coisa toda. Pá. Também aquela mania ao sexo, a grande coisa. O sexo é a coisa melhor que há, e ele dizia ao contrário. E então, não, isto é verdade, sabe? A gente tem que pôr isto tudo como é. E então, o indivíduo, os indivíduos, portanto, aquela mania do corpo, tudo, o físico, e como coisa quase pecaminosa, não é? O físico vai para o cemitério, a alma voa. Bom, e então, com este dualismo, portanto, o que é o corpo para a ciência do tempo? É fisiologia. O Claude Bernard, um dos grandes nomes da medicina moderna, no enterro, quando o indivíduo desce à cova, o médico faz lá o discurso de adeus ao Claude Bernard, que é um dos grandes nomes da medicina, não é? Se há aqui algum médico que sabe isso melhor que eu, é um dos grandes nomes da medicina. O médico, o melhor elogio que tem para fazer do Claude Bernard é este. Este homem não era um fisiologista, este homem era a fisiologia. Portanto, repare, a fisiologia, a medicina, fisiologia, a educação física era a fisiologia também. Porquê? Porque o professor de educação física era um paramédico, no fundo. O professor de educação física nasce para auxiliar o médico a fazer estas larachas, que fazem um bocadinho bem à saúde, mas muito pouco. Não é? E então a saúde é outra coisa. Eu tenho esta tara, portanto, eu fiz a passagem do físico à pessoa em movimento. Não é? Portanto, para mim a saúde não é um tipo de estar ali a fazer gestos só, a saúde é outra coisa. É por isso que eu acho que vocês, principalmente a gente da filosofia, tem que entrar rapidamente no desporto para haver um grande corte epistemológico naquela área, que é uma área que perfeitamente empobrecida. Não é? Quando a gente vê os dirigentes que tem, que ainda escrevem chouriço com X, e outras coisas assim, e outros treinadores, etc., vê-se perfeitamente que aquilo está errado. Não é preciso pensar muito. Bom, mas vamos para a frente, a ver se eu num quarto de hora resumo a minha tese. Portanto, eu começo a dizer que a educação física é um cartesianismo. A educação física nasce no século XVIII. Antes não há educação física. Antes não há educação física. Portanto, nasce sob a sombra tutelar de Descartes. Não é? Antes não há educação física. Quando começo a dizer isto, há logo uma série de gente contra mim porque se dizia que a educação física tinha nascido na Grécia. Claro, o movimento nasceu desde que o homem existe, não é? Portanto, não é na Grécia. Agora, a educação física, como se entende hoje, nasce no século XVIII. E nasce como educação do físico. Nasce como educação do físico. É preciso fazer 30 saltos, correr muito. Eu nunca me esqueço, eu fui professor da Universidade de Campinas, da Unicamp, que é uma universidade com prestígio, com muito prestígio. E então, quando a universidade começou a nascer, eles vieram convidar alguns professores à Europa e para o desporto vieram buscar a mim, passem-me deste. Tá bem. De vez em quando a gente tem que se gabar uma vez por outra, para ficar bem visto. E então, então fui para lá, e quem havia lá nessa universidade, havia um serviço de estrangeiros.
quem era o diretor de serviços estrangeiros era o Rubem Alves, um tipo, não sei se foi, era psicanalista e tem uns livros sobre educação e tal. Ele tinha sido padre protestante. Foi um dos homens da teologia da libertação. Bom, mas todas as manhãs corria que nem um maluco. Pá. E eu, claro, não ia nisso, porque eu tenho amor à saúde. Corria e tal, e depois chegava ali todo escangalhado. Pá, você está a fazer isso para quê? Oh, professor, pá, faz isso para quê? O médico, fuja do médico, pá. Se o médico lhe manda fazer essas asneiras, fuja deles, pá. E então, ele escreveu um livro há pouco tempo, ele morreu há um ano, a dizer que eu era inimigo do atletismo. Ele nunca percebeu aquilo que eu lhe disse. Eu não sou inimigo do atletismo. O que é isto? Bom, pessoa educada. Mas, então, não é, não. Vocês desculpem, só vou ver quem é. Desculpem lá. Sim. Pois é, eu estou a dar uma aula na Faculdade de Letras. Ligue-me logo à noite, está bem? Logo à noite. Adeus. Um abraço. Nada. Bom. E então, isto é uma aula, faz de conta. Bom, não. E então, portanto, quando nasce o desporto moderno, o desporto moderno nasce nos primeiros 20 anos do século XIX, nas escolas inglesas, não é? Um senhor chamado Thomas Arnold, que era cônego, não sabia como é que havia de entreter a malta, não é? Enfiou-lhe para lá os jogos tradicionais ingleses e desportos, não é? Porque ainda hoje, para entreter a malta, não tinha mais nada, mas de qualquer maneira levou o desporto para os colégios universitários. Ainda hoje, o desporto também serve para adormecer as pessoas à recusa da sociedade injusta estabelecida. Não é o desporto todo, eu já vou explicar melhor, não é? Portanto, não é todo. Mas, há meses eu dizia, os governos não têm medo de quem faz desporto, têm medo de quem pensa. Não é por acaso. Quem pensa é que é chato, agora faz desporto. Até enquanto o tipo está aos saltinhos, não chateia a gente. Mas, portanto, o cartesianismo, de qualquer maneira, a separação alma-corpo, não é? E mesmo a cultura, a nossa cultura. Angelista, um grande angelismo, não é? Quando o desporto nasce em Inglaterra, nasce com estas taras iniciais, não é? Se é que nós estamos em plena época florescente do capitalismo, não é? Se é que o dualismo corpo-alma não é também reflexo da sociedade senhor-servo. Se é que não é também isso. A gente habitua-se a olhar para a vida sempre olhando, sempre, tipo, mais importante, menos importante. Um tem direito a este. A gente sempre tive. Em África é muito engraçado. A gente visita a África e vê sempre que aqueles presidentes da República, ministros, e há miséria nas ruas, mas os tipos têm tudo e tal. Mas eles próprios dizem, ok, mas vocês querem um Presidente da República miserável? Não, vocês pronto. Há toda a justificação para o tipo mais importante ter tudo e o pobrezinho, coitadinho, andar aos papéis. Bom, mas isto são coisas que eu lanço e vocês... É tão bom ser livre, não é? A gente, a dar aulas, mais do que lume, deve ser perfume, sabe? Deve deixar as coisas para o pessoal pensar e depois, pensando sozinho, depois até vem ter connosco, e se for assim, não é, gente?
não deve chatear, é isto, e depois sejam livres. Pá. Logo se vê o que é que a vossa liberdade vos dá. Se não forem livres é que não vão a lado nenhum. Não é? Bom, e então portanto, o desporto, quando nasce com esta tara inicial, de que é uma atividade física, que é preciso preparar o físico, isto é uma asneira. Sabe? E então, quem, como eu, teve a felicidade, pronto, e aprendi muito com gente do desporto, trabalhei mesmo um ano dentro do departamento de futebol do Benfica, com o atual Jorge Jesus, e a gente vê que a preparação física não é nada. Pá, não. E então eu sempre me fez a impressão a preparação física que havia no desporto. Jogadores com outro jogador às costas a subir as escadarias dos estádios. E pá, eu punha, olhava para aquilo, falei, isto é pá, isto. Depois vinham-me para lá com os termos de fisiologia para me assustarem e tal. Epá, você pode saber muito de fisiologia, mas isto para aprender a jogar a bola não dá. Pá. E então eu ia para as aulas e dizia aos alunos, vocês, eu sempre dei assim umas aulas descontraídas, assim, à Vitorino Mésio, sem a erudição do Vitorino. Mas o tipo fazia por isto, quer dizer, um tipo para aprender. O Mourinho cita muito, diz muito esta frase, aprendeu comigo. E então, um tipo para aprender a tocar piano, não anda às voltas ao piano, senão nunca mais aprende a tocar piano, não é? Toca piano. Portanto, um tipo para treinar tem que ser com bola, quer aprender a jogar a bola, põe agora às voltas ao campo, ainda há disso. Mas para quê? O tipo pode fazer mesmo, e o Mourinho, que é o mais esperto de todos os treinadores que eu conheço. Mourinho é um superdotado, para mim é um tipo de uma vê as coisas rapidamente, é um tipo que olha e vê no instante. É um tipo é superdotado. É por isso que ele é melhor que os outros, não é? Porque não é que ele saiba mais de futebol, o futebol todos sabem o mesmo. Depois, eu contei aqui ao professor, uma vez fui almoçar com o Garay e com o Saviola, do Benfica, que há 3 anos, ou quem foi. Fui almoçar a uma daquelas tascas cá no Seixal, não é? Que assam o peixe e depois batatas e coisas, e pimentos e tal. Fazem para lá uns petiscos assim meio caseiros. Então fui almoçar com eles e tal. E então eu perguntei ao Saviola, a propósito, você esteve no Barcelona? Estive no Barcelona há 5 anos. Quais foram os seus treinadores? Depois ele falou-me num Carlos Ressach, no Raikar e no Vangal. Eu perguntei-lhe dos 3, para si, quem foi o melhor, quem é que sabia mais de futebol? O Saviola disse-me, olha, eles de futebol sabiam o mesmo. O melhor é sempre o melhor nas relações humanas. Isto, um jogador com a experiência do Saviola. Não? E todos eles, o grande treinador é sempre o bom em relações humanas. O grande treinador é, de facto, o treinador em que as pessoas acreditam. São as qualidades humanas que presidem. Eu costumo dizer, é o homem que se é que triunfa no treinador que se pode ser. É o homem. Não. Uma pessoa pode saber muito de futebol, se não tem determinadas qualidades humanas, tem que ir para outra profissão. Não dá. O jogador topa, o jogador que é um tipo idolatrado, é um tipo que tem, à saída tem logo uma série de mulheres à porta. É verdade. Chegavam-me a mostrar os telefonemas, fulanas todas nuas que lhe mandavam. Já veio há um livro do Miguel Real. O Miguel Real tem um livro. Aquele livro deve ter sido o último dele, não? Coisa assim. Um dos últimos, de certeza. Não, o último não é. Porque ele depois já sobre o sebastianismo.
É bom. Mas eu leio muito, leio mais que posso, para aprender de desporto. Se eu lesse desporto, estava tramado, não sabia nada de desporto. Gente, não é? Estamos na área do humano. É aquela grande revolução que eu peço para vocês entrarem no desporto, para abanarem aquilo tudo, porque aquilo está errado, sabe? Aquilo está errado e não avança. Aquilo é aquilo. A gente vê os presidentes dos clubes, meu Deus. Toda aquela gente não sabe onde está, não é? Ora, é preciso outro tipo de pessoas, não é? Presidentes e muita gente não sabe, mesmo até licenciados. Bom, então estava eu a dizer-vos que e portanto eu a partir de determinada altura, portanto, faço o meu doutoramento, queria fazer um doutoramento sobre o Rousseau e a educação física, mas depois, como havia necessidade de eu apresentar aquilo que estava convencido que aquilo não era uma área do físico cartesiano, é uma área do humano. Não é? São pessoas que... E então, eu costumo dizer, não há chutos, há homens e mulheres que chutam, não há fintas, há homens e mulheres que fintam, não há dribles, há homens e mulheres que driblam. Se eu não conhecer os homens e as mulheres que driblam e chutam e fintam, eu nunca compreenderei as fintas, nem os chutes, nem os dribles. O difícil, não é? A grande pergunta que hoje um treinador tem que fazer é esta: qual é o tipo de homem que eu quero que nasça do treino que eu vou dar? Porque o resto é tudo fácil. O difícil é isso. É por isso que eles não tocam nisto que eu ando a dizer há uma série de anos. Porque o mais difícil é fazer homens. Quer dizer, a gente nunca faz ninguém, mas de qualquer maneira motiva, não é? O resto é fácil, 4-3, e depois pior porque estabeleceu-se um pacto de mediocridade entre a gente do futebol e as pessoas da chamada comunicação social. É porque nem um nem outro precisam de estudar, não é? As perguntas são as mesmas, não é? As respostas... os senhores vão de ver... agora vão ter um bocadinho de gasolina. Mas os senhores estão fartos de ver programas de desporto. As perguntas são sempre as mesmas e as respostas também. Também a mesma conversa. Um tipo vê-se que não há ali um trabalho intelectual, sem medo. O treinador devia de ser uma profissão intelectual e dizê-lo sem medo, não é? Intelectual no mais profundo do tempo, do termo, do intus legere, não é? De ir lá, ir para além do aparente, não é? Não, senhor, é sempre aquela coisa. Mas, claro, depois esta área do desporto e da educação física torna-se uma área que não é preciso estudar muito, não é? Basta dizer que um treinador é o melhor do mundo 30 vezes, toda a malta acredita. E depois se ganhar, porque o futebol também tem esta coisa. Se a gente não ganhar, não sabe. Porque a visão que se tem do futebol é reducionista. Eu não ganho só porque sei de futebol. Eu não ganho porque não tenho bons jogadores. Eu não ganho porque não tenho condições. É evidente que o Benfica, o Porto e o Sporting têm que ganhar porquê? Tem melhores condições, tem mais dinheiro para comprar os melhores. Porque, reparem, no desporto, eu cheguei a andar no departamento de futebol do Belenenses. Pensei que foi eu andei no Belenenses de 64 a 92. Outros tempos. Mas o miúdo, a gente olha para ele, vê logo que ele é bom. Pá. Pois, claro, depois há que ver a parte mental, etc. Mas há tipos que a gente vê logo. Pá. Não é? Topa-se logo. Quando um tipo não sabe jogar à bola, posso dizer outra asneira? Força. Com É todo, cultura.
com todo o respeito por vós, pá, porque eu não digo isto por mais nada, senão o autoglória costumava dizer: quando um tipo não sabe jogar a bola, até os colhões atrapalham. Desculpa, se calhar foi muito forte, mas é verdade, pá, não é? Portanto, topa-se perfeitamente, quando o indivíduo nasceu para aquilo, topa-se perfeitamente. Vê-se depois o que é preciso, criar espaços, de modo que ele desenvolva aquilo que já tem. Mas eu julgo que isso acontece em todas as áreas do conhecimento. E para mim, o desporto, a área da motricidade humana, portanto, para mim, a área da motricidade humana integra o desporto, a dança, porque o bailarino, designadamente o bailarino clássico, trabalha tanto como o outro, como o homem de alta competição, também está em alta competição. O desporto, a reabilitação, é evidente que o movimento é saudável. Principalmente para doenças, à saída de doenças. Estes jogadores, coitaditos, que ficam, não é, com os músculos todos ali emperrados, pá, depois são operados, etc. Depois precisam de ir ao ginásio e tal. Mas o ginásio não é o fundamental para fazer jogadores. Eu li outro dia uma entrevista do Messi, que é um gênio, não é? Que ele é um gênio. Baixinho, tem 1,60 m e não sei quantos, vejam. Baixinho e tal, e perguntaram se ele ia muito ao ginásio. Eu não, pá. Eu jogo como jogava em miúdo, e é verdade. E deve ser verdade. Já nasceu assim, o tipo, nasceu jogador e agora depois faz para ali umas coisinhas, tem apoio médico, e depois é ele a jogar, mas nada. Depois o Ronaldo não, o Ronaldo tem a mania, também deve ter aquela cabeça cheia de cascas de amendoins, que é preciso um grande físico para encantar as mulheres. Veja, um conceito de beleza perfeitamente escangalhado. O belo é outra coisa, sabe? A gente não encanta ninguém só por ter tantos centímetros daqui ou dali, é outra coisa. Não é? Mas eles ainda estão aí. Faz pena, sabe? Faz pena. Como ainda há gente que está aí, não é? Está aí, não é? Tipo, não tem mais prazer para estar com um homem ou com uma mulher por causa de ter mais centímetro ou menos centímetro. Até é outra coisa, não é? Mas, enfim. Bom, da maneira que... Mas foi o que se criou. É o espírito do desporto, não é? O espírito daquilo que é o físico, não é? É o físico. Portanto, eu comecei a dizer que não há educação física. Portanto, para mim não há educação física, há educação de pessoas em movimento intencional. Eu junto-lhe sempre a intencionalidade para dizer que o espírito está lá, embora o conceito de intencionalidade é muito discutível, de qualquer maneira eu quero dizer isso. Portanto, para mim a motricidade humana é o movimento intencional da transcendência. Portanto, o conceito de transcendência para mim é fundamental. A transcendência para mim é o sentido da vida. Faz-me impressão quando um tipo vai ao médico, e assim, gente da minha idade, não é? Já tenho 80, já estou todo roto, mas um tipo vai ao médico e os médicos, para entusiasmarem a gente, o senhor está muito bom, e o tipo todo a abanar. Se veio uma rabanada de vento, lá vai ele, não é? Nunca viu os médicos, o senhor está... é verdade. O tipo está a abanar, todo partido. O senhor está muito bom, e ele todo a abanar. E, claro, eu estou a topar quando é que isso me vai acontecer a mim. A melhor maneira de estar na minha idade é a gente rir-se de si próprio. Senão é uma tristeza. Tipo, está todo roto. Tipo, já não... Uns inventam que dão 3 por noite, velhotes, coitadinhos, 3 voltas na cama, querem dizer. E então, não é... Eu que a malta... Não, é ridículo, a malta torna-se ridícula. E um tipo com a minha idade deve fazer um esforço extraordinário para não ser ridículo. Porque a gente... como já perdeu muito daquilo que tinha,
Portanto, tem que estar sempre a dizer aos outros, olha que eu faço isto e faço aquilo. Não faz nada, pá, o gajo, coitadinho. Está feito num etc. Mas eu estou sempre a, epá, põe-te a pau, eu brinco comigo, então não me levo a sério, vou brincando, senão estava tramado. E então, estava a dizer que para mim não há educação de físicos, há educação de pessoas em movimento. Não é? Porque a expressão educação física reduz esta área, não é? É por isso que as aulas de educação física é que são fáceis de dar. Toma para lá uma bola e não me chateies. Uma aula de educação física sem bola praticamente não existe. Não é? Não sei se vocês se lembram das aulas de... Tinham quase sempre bola, não é? Sem bola, o que é que se veja? Portanto, aquilo nem se havia de chamar educação física, havia de chamar educação desportiva. Porque nas aulas de educação física, 99% da aula é desporto, não é educação física. Portanto, a expressão educação física, eu digo umas coisas que chateio a malta da educação física, não é? Estou a pagar o preço, não é? Ou é uma tradição ou é uma ignorância, porque educação física não existe. Não há educação de físicos, há educação de pessoas que estão em movimento intencional, querendo superar e superar-se. Isto é que é o paradigma. É o paradigma. Fizeram uma guerra desgraçada. Fizeram uma guerra, ainda fazem, não é? Eu ainda sou olhado, com esta conversa, sou olhado assim, desgalha. Não acredito que nessa coisa de os velhos coitadinhos para o ginásio. Pá. O velho vai para o ginásio, porque o grande, como vocês sabem, eu criei o Partido dos Velhos, não sei se se lembram, o Partido de Solidariedade Nacional. E então eu percorri o país inteiro a falar com velhos. Fiquei farto. Pá. O velho é o pior que há. Pá. É pá, só me falavam de Salazar. Pá. Eu já não podia. Pá. O velho é tramado. Pá. E, pá, no meu tempo, esta juventude está perdida. E não. Era o que eu ouvia. E então fiquei farto de velhos. E assim, eu julgo que, ao mesmo tempo que a gente toma banho todos os dias, a gente havia de lavar a mentalidade também todos os dias. É muito difícil uma pessoa, tenha a idade que tiver, dizer no meu tempo é hoje. Eu estou a vivê-lo. O meu tempo é hoje. Não tenho de ter esses problemas do meu tempo. Era melhor, não era nada, era a mesma coisa, era a mesma circunstâncias. Depois lembro-me do Ortega y Gasset. Eu sou eu e a minha circunstância. Não é? Se a circunstância muda, eu também mudo. Não é, não é totalmente, mas enfim. Bom, queridos amigos, portanto, faço uma tese de doutoramento intitulada Para uma epistemologia da motricidade humana, onde tento provar que aquela área, portanto, não é uma área cartesiana do físico, não é? Que, portanto, levava a exageros no treino, levava a exageros na corrida. Saúde. Eu vou-vos dizer uma frase que eu li num tipo chamado Viktor Frankl. Já ouviu? A menina ouviu, a colega ouviu falar. Eu, sem querer, digo menina, porque, claro, sou um jarreta do caralho. E então, o Viktor Frankl tem uma frase que eu vou aqui dizê-la, repeti-la. Nós, médicos, passamos a vida a dizer aos doentes: faça exercício físico, não coma açúcar, não coma sal, etc. E esquecemos de lhes dizer que o primeiro fator de saúde é que a vida tenha sentido para nós. O primeiro fator de saúde é ser feliz. Pá. Faz melhor à saúde um bom orgasmo, pá, do que andar para aí a correr feito parvo. Pá. A malta morre, a malta morre quando já não tem ninguém que a ame. Pá. E, pá, centrar-nos aqui, pá,
aquilo que é verdadeiramente humano. Deixamos essas tretas do correr mundo, que dá muita saúde, mas como é que pode dar? O gajo todo escangalhado, e depois diz que dá saúde. Eu no Brasil, os tipos têm a mania de correr. Eu, durante muitos anos, andei a dar aulas no Brasil. E então até comprei um fatinho de treino e tal. Eu que não acredito naquilo, comprei. Eu vivo no mais perfeito desleixo somático, como vocês já viram. Estou-me nas tintas. E já era para ter morrido há muito tempo, não era? E comprei um fatinho de treino e havia, portanto, lá em Campinas há um parque que é o chamado Parque do Taquaral. E então a malta começava a correr e eu antes comprava a Folha de São Paulo, que eu compro sempre. Quando estou no Brasil, leio sempre a Folha de São Paulo. Então, eles começavam a correr, eu ia ao fim de 300 metros, sentava e deixava-os ir, punha-me a ler o jornal. Que eu não... A gente tem que ouvir o corpo é que nos diz, para, e eu paro. Quando o corpo me diz paro, paro, acabou. Agora já nem 300 lá vou, está quieto. Portanto, o que é que... Então, o movimento é saudável, o movimento é saúde, portanto, não há dúvida. Agora é preciso que não caiamos, não tombemos num reducionismo. Não há dúvida que o homem tem que ser todo feliz, pá, na sua integralidade, sabe? Não é? A grande busca que o homem tem que fazer na vida é esta, pá, é a sua felicidade. Como é que posso ou não ser feliz, não é? E para isso, portanto, há necessidade de nos transcendermos. Isso é a grande lição do desporto. A grande lição do desporto, para mim, está aqui, na transcendência. O ser humano é verdadeiramente homem quando é homem e mulher. Não? Já estou como ao outro, não sei. Um tipo quando queria gabar as mulheres, dizia: epá, isto é uma mulher com H grande. Machista, isto é uma mulher com H grande. Mas então, a gente por meio deve meter sempre uma piada, que é para tornar mais agradável, senão uma chatice. A malta já não está no tempo de falar muito, é de falar bem. Muita malta passa o dia todo nisto. Bom, saltar, eu não sei, vocês... Portanto, aquilo era Instituto Superior de Educação Física. Eu digo, Educação Física não. Isto deve-se chamar ou Faculdade ou Instituto Superior de Motricidade Humana. O Presidente do Conselho Científico acreditava em mim. E, portanto, com os velhotes, tudo contra a mudança do nome, porque aquilo era isto. Eu lembro-me do professor Muniz Pereira a dizer-me isto havia de continuar-se a chamar Instituto Nacional de Educação Física e tal. E então, motricidade humana, porquê? Precisamente porque aquilo é uma casa onde se estuda o desporto, a dança, a ergonomia, a educação especial e reabilitação, agora também a gestão do desporto. Ora, um paradigma para todas estas atividades só pode ser a motricidade humana, só pode ser o homem no movimento intencional da superação. Portanto, a grande novidade... Depois, claro, a grande novidade que eu trouxe foi esta. Ora, comecei a falar disto em 1979 e reparo que o desporto, de facto, se aproximou daquilo que eu ando a dizer há quase 40 anos. Não é? O Mourinho, de facto, faz o favor de dizer que aprendeu isso comigo. Alguns também, outros não entendem ao certo, porque eu meto-lhes o Descartes para o meio e tal. Os dirigentes estão-se nas tentas, estão lá. Grande parte dos dirigentes, enfim, seguem o economicismo ambiente, ficam por aqui. E, portanto, não, quando eu estou convencido que a grande transformação do desporto, mesmo ao nível da alta competição,
será aqui, não é? Será formar homens ao mesmo tempo que se trabalha a tática. E pronto, pá, agora é claro que isto é uma tese para um ano inteiro, não é? De forma assim muito indicial, aqui vos deixo, mais nada.